Pra mim você não estava aparecendo, estava dando convite ainda. Que Tá bom. me vendo? Tudo bem com Ok? você? Está Tudo ótimo. ótimo, tudo ótimo. E você? Eu também. Você está conseguindo me ouvir bem? Todo mundo também que está aqui, gente, já online, estão nos ouvindo. Boa noite, G. Miranda. Pessoal que está entrando aí, a gente vai compartilhando. Vamos contribuir aí para a saúde mental, aproveitar esse momento aí da Fernanda, que disponibilizou esse horário para conversar conosco. Né, Fernanda? Ediane, um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Como eu te disse na nossa reunião antes, né, eu me sinto lisonjeada de poder estar aqui com você e poder dividir um pouquinho da minha experiência e do que eu vivi com relação à saúde mental, da importância da saúde mental na minha vida e na minha recuperação. Então, isso para mim é muito importante. Eu estou aqui com o maior prazer e que a nossa conversa, que o nosso bate-papo de hoje possa servir de inspiração ou de alguma forma ajudar alguém que possa estar passando por algo semelhante ao que eu já passei, ou que tenha um familiar, um amigo, enfim. O nosso objetivo é só divulgar e fazer o bem, né? É um depoimento de amor. Com certeza, com certeza. E as pessoas que estão aqui hoje, eu vou colocar para vocês, gente, também, que tem aqui a caixinha de perguntas para vocês também enviarem, tá bom, durante a live, ou para mim, ou para a própria Fernanda, por uma curiosidade que vocês tenham, que vocês queiram perguntar a ela. Então, por favor, enviem perguntas, porque a ideia é essa. E clica aqui no aviãozinho, compartilha com os seus amigos, tá bom? Então, Fernanda, eu gostaria aí que você primeiramente se apresentasse para as pessoas que não conhecem você, porque eu já te conheço. Então, assim, quem está nos assistindo ou que vai nos assistir depois em outro momento, é importante entender, né, quem é a Fernanda, como que a Fernanda, né, começou esse processo de terapia, né, o que motivou a você buscar um profissional, como que foi, né, um pouquinho dessa tua jornada aí no meio da psicologia. Então, pode ficar bem à vontade. Vamos lá. Bem, meu nome é Fernanda Sarrufi, eu tenho 40 anos, eu comecei a minha vida profissional como professora. Eu sou formada em letras inicialmente, né? Sou professora de inglês, trabalhei por alguns anos como professora e depois acabei mudando. Entrei no mundo corporativo e migrando aí para a parte administrativa. Hoje eu trabalho na área de gestão financeira de uma empresa, já há 2 anos aproximadamente, e estou iniciando o meu curso de psicologia, que é um sonho de muitos anos, que eu decidi, depois de tudo que eu vivi, já era um sonho, né? Já era um sonho, só que buscando a psicologia, né, a terapia e vendo a importância disso na minha vida, eu decidi seguir e poder usar a minha experiência e o conhecimento e o estudo para, de alguma forma, ajudar outras pessoas também, né? Você tocou aí nesse ponto, né? O que me fez buscar a terapia? Num determinado ponto da minha vida, eu comecei eu uso muito essa expressão, eu comecei a ver minha vida de forma cinza. O colorido da vida não existia, tudo era cinza. Aquele colorido se perdeu, tudo se tornou mais difícil. Problemas corriqueiros, coisas do dia a dia que eu lidava de forma simples. Eu sempre fui uma pessoa muito resolutiva, né? Eu brincava, me dá o problema que eu resolvo. As coisas começaram a ficar muito difíceis. Coisas que eu resolvia com muita simplicidade se tornaram difíceis. E aí eu comecei a perder o gosto. Eu estava vendo que eu estava perdendo o gosto por coisas simples da vida, né? Falta de vontade de acordar, de trabalhar e de fazer atividades normais do meu dia a dia. E aí alguma coisa não está funcionando bem, né? Algo não está bom, tem alguma coisa errada. E aí eu busquei a terapia.
como uma forma de autoconhecimento, de repente buscar aí entender o que estava acontecendo, né? Por que a minha vida não estava com aquele colorido que sempre teve. E aí eu busquei o processo de terapia para essa conscientização, né? Para tentar entender, para buscar o autoconhecimento, né? E aí foi quando eu fui até você. Você quer falar alguma coisa aí? Quer me interromper? Me interrompa. Não, vamos conversando, vamos fluindo aí, porque a ideia é que você relate, né, para as pessoas, né, até para as pessoas que estão nos assistindo, compreender, né, Fernanda, principalmente os sintomas, né, em relação de avaliar e perceber o que não está fluindo, o que não está bem na minha vida. Né? Como você disse, né, a vida perdeu a cor, né? Então, assim, quais foram os sintomas também, né? Você teve algum sintoma físico, por exemplo, que você percebeu? Alguma coisa assim aonde que foi teu despertar, né, para compreender que as coisas não estavam fluindo como você gostaria, se não estava tendo o retorno que você gostaria da sua vida? Ediane, assim, primeiro, meu principal, assim, o despertar foi com relação ao meu trabalho. Eu sempre fui muito ativa, eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho e num determinado momento eu comecei a perceber que eu não estava tão produtiva como eu era. Eu não produzia como eu costumava produzir. A minha capacidade de concentração estava reduzida. Eu sentia muito sono. Eu dormia mal as minhas noites. Eu não tinha uma noite de sono tranquila, uma noite de sono... aquela noite, sabe? Quando você tem aquela noite serena, tranquila, que você acorda com a sensação de... descansei. Independente de você dormir 5 horas ou 7 horas, mas você acordar com a sensação de que você descansou, eu acordava cansada. Eu já levantava da cama exausta, sem vontade. E isso começou a me causar uma estranheza, sabe? Eu sempre fui, assim, referência de alegria para os meus amigos, para os meus familiares, e isso estava mudando. Eu chorava com muita facilidade, eu já não tinha mais a minha capacidade mesmo de discernimento, sabe? Para enfrentar o dia a dia e os percalços da vida, aquela coisa que todo mundo tem, né? Eu costumo falar que todo mundo tem seus monstros, todo ser humano tem seus monstros, tem os seus problemas, tem aquelas questões aqui dentro, né, que mal resolvidas ou questões que a gente se questiona. Todos temos, todos. Isso eu acho que isso faz parte do ser humano. Nunca conheci um ser humano que não tivesse. Eu acho que as pessoas podem até não falar sobre isso, mas todos temos. E aí eu comecei a perceber que os meus monstros estavam se tornando muito grandes e estavam me impedindo de viver aquela vida plena, aquela vida... plena também é uma palavra que... Porque o que é uma vida plena, né? Quem tem uma vida plena? Enfim. Mas eu não estava vivendo como eu costumava viver. A minha alegria de viver tinha diminuído, a minha energia, a minha capacidade de concentração, a minha vontade para o dia a dia. Era um choro fácil para tudo. E aí eu falei, não, alguma coisa está errada e eu preciso buscar ajuda. E inicialmente foi com a terapia. Né? A gente começou um processo terapêutico, que eu considero maravilhoso. Eu falo isso para você e falo aqui para todos. Eu sou mesmo puxa-saco da Ediane. É uma profissional fantástica, assim, ela fez uma diferença enorme na minha vida, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de depressão. Eu vou falar para vocês, eu tive um quadro de depressão severo, foi um quadro grave, com tentativa de suicídio, graças a Deus, mal sucedido, porque hoje eu estou aqui sorrindo, cheia de vida, querendo viver cada vez mais, cheia de alegria, de sede e fome de viver. Então, depressão é uma doença, sim,
quando os sintomas vieram, quando eu busquei a terapia, quando eu encontrei a Ediane, eu percebi ali uma profissional comprometida, uma profissional responsável, sabe? A gente estabeleceu um vínculo de cumplicidade muito grande, porque isso precisa ocorrer no processo terapêutico, né? A minha terapeuta é uma pessoa que ela vai conhecer as minhas entranhas, ela vai conhecer as minhas maiores vulnerabilidades, as minhas maiores dores. Eu preciso falar para ela dos meus problemas, das minhas dores, das minhas questões de autoestima, e nós precisamos juntas traçar um caminho, né? E eu falo que o nosso encontro, né, o meu encontro com a minha terapeuta foi um encontro muito importante. E ela, com o profissionalismo dela, com a dedicação e com o conhecimento, porque é uma profissional que está sempre estudando, né? São 5 anos de faculdade. A psicologia são 5 anos, mais os cursos que não param, né? Quem segue, quem acompanha a Ediane, nunca. Eu acho que eu nunca vi a Ediane um fim de semana, talvez nas férias, mas todo final de semana ela está fazendo um curso, um workshop, sempre. Então, é isso. É uma profissional que está se reciclando, que está se atualizando, que está buscando sempre uma ferramenta, uma forma de se dedicar aos seus pacientes. E isso para mim foi fundamental. Nós estabelecemos um vínculo paciente-profissional muito importante, de muita cumplicidade, de muito profissionalismo. E a Ediane foi ali comigo, né? Nós fomos ali, ela traçou enquanto profissional uma linha de tratamento para mim, com o que eu vim apresentando para ela. E aí chegou um determinado momento que ela falou: olha, Fernanda, o que a gente está enfrentando sozinhas, paciente, terapeuta, nesse momento a gente não vai conseguir seguir. A gente precisa ir de uma ajuda de um psiquiatra. Porque eu já estava num estágio de depressão que só a terapia não dava. Né, Ediane? Aí, assim, se você quiser me interromper, por favor, para falar nesse momento aí da importância disso, né? Na realidade, não só disso, né? Eu vou pegar lá de trás, tá, da tua fala, em relação, assim, à importância, primeiro de tudo, né? Saber aonde você vai buscar o processo terapêutico. Quem é esse profissional que vai te atender? Quais são as qualificações ou indicações que você tenha do profissional, né? Porque é importante a gente trazer aqui que dentro do nosso processo, né, um dos momentos e que acontece, para quem está assistindo, a gente entenda que durante o processo terapêutico, na prevenção, na manutenção em relação à depressão, é muito comum você ter uma recaída, isso pode acontecer. E um dos momentos, né, que aconteceu foi quando você foi uma profissional, né, paralela de um processo, tá, gente, que a Fernanda fez em relação ao desenvolvimento pessoal, onde a pessoa colocou que depressão não era uma doença. E isso é muito importante, esse tipo assim, de fala, gente, é algo que mobiliza muito o paciente e aquela pessoa que está passando pelo processo, porque depressão é doença, sim, tá? É uma doença que tem tratamento, tá? Que você pode superar, tem a manutenção, e nós temos aí a Fernanda como testemunha disso. Hoje ela está fazendo também psicologia, né, Fernanda? Em breve aí será outra psi, né? Então isso também é muito bom. Ela vai poder levar aí, o conhecimento dela, a vivência dela para as outras pessoas e poderem entenderem o quanto que um processo terapêutico bem trabalhado e acompanhado com uma equipe multidisciplinar, você pode sim sair dessa zona de conforto ali, dessa zona, né, que você está de sofrimento, e entrar na sua zona, né, de conforto, né, de bem-estar. E o papel da família também, da importância da família quando nós trouxemos a sua família, né, para o processo terapêutico, né? Então isso também foi fantástico. Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui, gente, se quiser fazer algum comentário ou colocar alguma pergunta aqui para a gente compartilhar, alguma experiência que você tenha tido em relação a um quadro depressivo, ou até mesmo o diagnóstico, né, da depressão, ou a questão também em relação, né, de uma tentativa, ou o desejo
alguma vez em relação ao suicídio, porque isso é importante ser falado. Quando a gente fala, gente, você tem a prevenção, você consegue esclarecer para as pessoas que isso não é frescura, né? Isso não é falta de Deus, isso é sofrimento, tá? Então, no momento em que a gente entende isso, você consegue olhar para o outro e não julgar, e pelo contrário, é você ajudar, é você caminhar junto. A importância também, pelo que você está colocando, né, da confiança que nós temos que ter nos profissionais que estão nos acompanhando, aquela pessoa que está junto ali comigo, né, porque eu falo, né, não sei se você se lembra, né, mas eu digo assim, é como se nós fôssemos entrar em um túnel escuro, que a gente sabe que tem um final, tem uma saída. Agora, o que a gente vai encontrar ao longo desse processo, desse túnel, nós vamos estar juntos e em alguns momentos nós vamos precisar de ajuda, que foi quando entrou a psiquiatra, a doutora Norma. Inclusive, a doutora Norma vai fazer uma live aqui também, falando sobre a importância do papel do psiquiatra dentro da saúde mental, tá, gente? Então, assim, é importante colocar isso. E agradeço aí as pessoas que estão entrando na nossa live, vão compartilhando com seus amigos também, porque é importante. Gente, eu vou falar todo o processo da nossa live aqui para vocês compartilharem e convidarem amigos, para as pessoas entenderem a importância e a gravidade que é esse tema, esse assunto de hoje. Hoje a depressão, gente, está assim, no top das doenças aí, não só no Brasil, como no mundo, os motivos de afastamento de trabalho, tá bom? Sim. Eu queria que você falasse, Fernanda, um pouquinho das pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, essa questão que eu trouxe para você, do que você sentiu quando essa pessoa falou para você que depressão não era doença. É engraçado, na verdade não tem a menor graça, mas eu estava no início do meu processo terapêutico e eu resolvi fazer em paralelo um processo de coaching para orientação profissional. E eu conversando com essa outra profissional, né, e falando o que eu tinha vivido, eu tive sim uma tentativa de suicídio com internação, foram 7 dias de internação, como eu falei antes, que bom que foi mal sucedida. Quando eu falei para minha família, para amigos e para pessoas que me conhecem, que eu faria uma live hoje no Instagram falando sobre isso, as pessoas me questionaram: você está maluca? Você vai se expor? Você vai falar da sua vida? Você vai contar isso para as pessoas? Eu estou falando de uma doença. Eu estou falando de depressão. Quem teve câncer, fez quimioterapia, fez rádio e se curou, tem vergonha de falar que teve câncer? Quem teve um problema cardíaco, colocou stent e fez uma cirurgia, tem vergonha de falar? Por que eu preciso ter vergonha de falar que eu tive depressão? Eu tive grave, severa. E hoje as pessoas que não me conheciam e me conhecem, quando ouvem isso, falam: nossa, você é como? Eu não consigo imaginar você com depressão. Sim, eu tive. E isso aconteceu há 6 anos atrás, 2017, 18, 19, 20, 21, 5 anos. Tratei com terapia, com acompanhamento psiquiátrico, com as minhas 2 profissionais se comunicando e trabalhando em conjunto. Como a Ediane falou, ela e a minha psiquiatra se comunicavam e isso me ajudou muito. Mas nesse momento, com essa profissional, eu fui buscar uma orientação para a minha vida profissional. E ela, uma pessoa que tinha feito um curso, não fez uma faculdade de psicologia, não era uma médica psiquiatra, fez um cursinho, enfim. Não vou entrar aqui, né? Mas é uma pessoa que eu considero que não tinha, de repente, o preparo para falar sobre o assunto, e lidando com algo que é tão sensível. Ela falou para mim que depressão não era doença, que eu precisava ter força de vontade para mudar, para melhorar,
que só dependia de mim, que eu tinha que mudar as minhas crenças, a minha forma de pensar. E não é assim. Não é simples assim. É uma doença, sim. A gente precisa de ajuda psicológica. No meu caso, eu precisei de ajuda psiquiátrica. Eu precisei usar medicamentos. É um desequilíbrio químico. É químico. Meus neurotransmissores não estavam ali trabalhando da forma que deviam. Então, eu acho que nós estamos no ano de 2022. A gente tem muitas ferramentas hoje para buscar conhecimento, livros online, páginas, enfim. As nossas fontes de conhecimento são infinitas hoje, né? As pessoas precisam buscar. Como a Ediane falou, eu não me lembro, Ediane, se foi 2020, 2019, a depressão foi uma das doenças que mais trouxe afastamento no mercado, né? Os profissionais, é a doença que mais afastou profissionais. E atualmente também. Atualmente também. Então, não é brincadeira. É uma doença, sim. Só que ela, como todas as outras doenças, tem tratamento. A gente, com a ajuda da terapeuta, e no meu caso, terapeuta e psiquiatra, elas traçaram um tratamento para mim. Eu segui e deu certo. E tá tudo bem. E é a gente entender que o estar tudo bem também não é constante para ninguém. Ninguém está bem todos os dias. Tem um dia que você acorda chateada, aborrecida, ou algo acontece no seu dia que sai ali da sua rotina, você fica chateada? Sim. Ficar chateada, se aborrecer, ter um momento de tristeza, isso faz parte da vida. É completamente diferente da depressão. Na depressão, que é uma doença, você não consegue sozinho sair. E aí a importância da ajuda profissional, da rede de apoio. Rede de apoio que a gente fala são os amigos, a família, o terapeuta, o médico, o psiquiatra, né? Como isso é importante. E como todo tratamento passa, existe cura, sim, a gente supera. E eu tô aqui hoje para dizer que para mostrar, né? Eu sou um exemplo de que passa. A gente buscando ajuda, o tratamento certo, passa. Essa questão que você está fazendo também, né, Fernanda, assim, é interessante o quanto que as pessoas têm preconceito e falta de conhecimento sobre o que é. Sim. Porque quando você fala saúde mental, quando você fala mente, é tão enraizado na nossa cultura, infelizmente ainda, que a terapia é coisa para maluco, que você não dá conta, sabe? São tantas falas assim, negativas que você acaba acreditando nisso. Então, quando você vem aqui e fala para as pessoas, não, olha, eu vou sim, porque é preciso falar, é preciso não ter vergonha, porque todos nós temos os nossos pontos fracos. Todos nós temos um processo ali para ser descoberto, para ser trabalhado. Né? A própria questão, né, dessa temática em relação à prevenção ao suicídio, a questão da depressão, quando as pessoas me perguntam o motivo por qual, né, que eu trabalho, nossa, alguns colegas profissionais dizem, nossa, é um clima pesado, isso e aquilo, e eu falo, gente, eu amo, porque eu passei pela dor. Eu, enquanto profissional, passei pela dor da perda. Eu perdi vários amigos na minha adolescência através do suicídio. No Rio Grande do Sul é muito comum o acesso a armas, né? Então acaba com que os jovens observam e descobrem onde os pais guardam aquela arma, e o consumo de álcool também na juvenil adolescência é muito alto. Então eu perdi muitos amigos. Então, para quem fica, é uma dor muito grande.
E você fica pensando, né, o que eu não percebi, o que eu não notei. E no meu processo, eu, enquanto profissional, gente, eu também faço terapia, porque é importante também o psicólogo fazer terapia, tá? Então, para quem acredita que o psicólogo não faz terapia, nós também participamos do processo, tá? E lá eu percebi a importância de entender por qual motivo que tinha, né, essa procura minha por querer tanto entender a questão da depressão, entender tanto essa questão da ansiedade, né, de alguns outros transtornos, e essa temática, né, que a gente está conversando aqui do suicídio. E aí eu fui entender no meu processo isso. Né, e aí entender que a gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso. Porque quando a gente fala, isso também já demonstra a questão da humildade e o processo de autoconhecimento. É o quanto que a gente conhece a nós, o quanto que nós entendemos como nós funcionamos. E eu não preciso esconder alguma coisa para o outro se eu sei como funciona e eu sei como é. Então, por qual motivo não falar sobre um assunto como a terapia que me fez bem, que me tirou daquela cor cinza, que me mostrou o arco-íris, que me mostrou hoje a importância de viver, a importância talvez de fazer aí a escolha, né, profissional sua dentro da própria, no caso, psicologia, aonde você vai poder talvez aí levar amor para as outras pessoas, porque quando nós acreditamos em algo, isso, gente, é verdade. Quando você acredita em algo, você faz aquilo assim, ó, naturalmente. Então isso vai contribuir muito com o teu processo, porque o outro vai entender. É aquela coisa assim, como você sabe que eu sinto isso? Como é que você entende essa dor? Né? A dor não tem uma medida, não tem como eu colocar numa balança, a minha dor pesa mais ou pesa menos. Não, mas eu passei por essa dor. Eu passei por esse seu... Eu já estive nesse lado do rio, agora eu estou aqui, então eu posso te auxiliar nessa travessia. Eu posso construir uma ponte, eu posso construir, de repente, pegar um barco, basta a outra pessoa querer. Então, olha o quanto que é importante isso que você está trazendo aqui e o quanto que isso demonstra também a tua coragem de bater no peito e falar assim, essa é a Fernanda. Sim. Eu sou essa pessoa. Se você me quer, é assim. Se você não quer, beijo no ombro, vida que segue, né? E aí, Ediane, uma coisa muito importante sobre isso que você está falando. Inclusive no meu processo de terapia, de recuperação, quando eu estava ali saindo daquela crise, né? O meu pai, uma pessoa de estudo, de conhecimento, mas um homem de 75 anos. Na cabecinha dele, uma pessoa que buscava terapia, que ia para o psicólogo, era maluco. Ele falou para mim, ué, tá maluca? Por que você está procurando psicólogo? Pai, eu acho que eu devia ir também. Todo mundo devia fazer terapia, né? Aí ele, eu não sou maluco. As pessoas têm essa ideia de que quem busca terapia é maluco, ou não tem o que fazer, ou é falta de Deus. E aí vamos pensar, nós tivemos aí recentemente duas grandes referências, né, da vida católica, por exemplo, o padre Fábio de Mello, que teve síndrome do pânico, eu acho, e o Marcelo Rossi, que teve uma depressão profunda, que ficou pele e osso. Então, é falta de Deus? Será que essas duas referências religiosas têm falta de Deus? No meu caso, não foi falta do que fazer, porque eu sempre trabalhei muito, eu criei um filho sozinha, eu sempre tive muitas atividades, então não era tempo livre, eu não tinha nem tempo para sofrer. Se fosse assim, né? Então não é. De repente um acúmulo de coisas que eu vivi, de repente um desequilíbrio químico, isso a gente só vai saber buscando um terapeuta. E no meu caso, a minha terapeuta comigo, ela traçou um tratamento para mim, traçou uma linha para a gente seguir, e ali ela percebeu, olha,
vamos trazer mais um profissional da saúde, vamos trazer um psiquiatra, porque a gente vai precisar entrar com medicamento. Existe aí, vamos conversar com ela, mostrar como você está se comportando. Eu acho que o medicamento vai ajudar. E ajudou muito. Quando eu tive a minha crise severa, eu estava muito no início da terapia, né, Diane? Eu acho que eu tinha 2 ou 3 meses de terapia, de tratamento. 3 meses. 3 meses. Iria fazer 3 meses. Foi bem no comecinho que eu falei e repito que bom que foi mal sucedida e que depois eu consegui seguir com o meu tratamento psiquiátrico e psicológico e o processo de autoconhecimento, né? Eu entender como o meu corpo funciona, como a minha cabeça funciona, como as minhas dores funcionam, o que é tristeza, o que está ultrapassando esse limite da tristeza, quando que está vindo uma crise depressiva. E aí a terapia foi fundamental nesse processo, porque eu aprendi a me conhecer. E aí eu falo para vocês que, mais uma vez, a terapia foi fundamental, porque eu estava entrando num segundo quadro de crise depressiva severa e com a ajuda da terapia, naquele momento do meu autoconhecimento e com a minha rede de apoio, porque nesse momento, nesse segundo momento, o meu pai de 75 anos, mesmo não aceitando terapia, depressão, não entendendo, não sabendo o que era aquilo, mas pelo amor que ele sentia por mim e pelo desejo de me ver bem, ele aceitou ir a uma sessão de terapia com a Ediane para conversar com ela, para ela explicar o que eu estava vivendo. Então, um homem de 75 anos, com uma visão completamente diferente, aceitou ouvir o que uma terapeuta tinha para dizer. Ele aceitou ouvir o que era depressão, como lidar, por que a filha dele, aquela mulher alegre, aquela mulher cheia de vida, por que ela estava apagada, por que ela chorava, por que ela não queria mais viver. E essa conversa com a minha terapeuta, né, que, claro, só aconteceu porque ela pediu a minha autorização, foi uma coisa, foi uma decisão nossa, né, Diane? Você, Fernanda, eu posso trazer a sua família, a gente precisa, não somos eu e você, hoje a gente precisa ir expandir, sempre com ética profissional, com sigilo profissional, mas a conversa que ela teve com meu pai, por exemplo, foi fundamental. A interferência que ela teve na minha relação com o meu filho, um rapaz hoje com 20 anos, foi fundamental. Ele estava na adolescência, imagina um jovem de 15 anos com uma mãe passando por um processo depressivo grave, ele não sabia lidar. Então, as conversas que a Ediane teve com ele foram fundamentais. E aí, quando eu estava indo para um segundo momento de uma crise depressiva severa, eu, de forma consciente, eu pedi ajuda. E aí, nesse momento, foi o meu filho e o meu pai. Foram as 2 pessoas que foram comigo. Eu falei, olha, eu tô com medo. Eu tô com medo de que aquela crise que eu já vivi se repita. Eu preciso que vocês me ajudem. E aí eu fui a minha terapeuta e eu fui a minha psiquiatra e nós todos juntos solicitamos uma internação voluntária. Então, assim, a importância do autoconhecimento, a importância de você conhecer as suas dores, os seus limites, a importância de você ter perto de você quem te faz bem. Sabe o que eu aprendi na terapia? Que eu hoje trago para a vida e eu falo para todo mundo, façam terapia. Eu estou no meu curso de psicologia apaixonada, porque eu quero levar isso para muitos pacientes, eu quero poder fazer a diferença como a Ediane fez para mim, sabe? Na minha vida, com a minha família. Nós podemos sempre melhorar, mudar o nosso fluxo de pensamento, sim. Mudar as nossas crenças, sim.
E o que eu amo, que eu falo com a Ediane, né? Eu aprendi a dizer não. Gente, dizer não sem culpa é um negócio fantástico. Todo mundo devia saber dizer não, conseguir dizer não e falar assim, ai, que alívio, que bom. Eu falei não, não quero fazer, não quero aquilo pra mim, não vou fazer, não me faz bem. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio, é autoconhecimento. Porque a pessoa mais importante da minha vida, por mais que eu ame profundamente o meu pai, o meu filho, o meu namorado, os meus amigos, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. E se eu não estiver bem, eu não vou dar o meu melhor para nenhuma dessas pessoas que eu amo. E isso eu só aprendi na terapia. E isso é maravilhoso. Eu queria que todos pudessem ter essa sensação. Ter esse autoconhecimento, isso é fantástico. Tô falando muito, né, Diana? Não, mas eu tô ouvindo você falar que eu tô emocionada, porque eu acompanhei o processo, né? Eu fico, assim, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, né? Entender o quanto que, se a gente conseguir tocar a vida de uma pessoa e transformar, isso já faz o efeito dominó. Sim. Você, automaticamente, nós, no caso, né, no caso do seu pai, né, eu me recordo, né, eu tive praticamente 2 horas de sessão que eu tive com ele, com ele, foi no sábado, porque eu coloquei para um dia que eu não tenho ninguém depois, porque eu quero entender, esclarecer todas as dúvidas que ele vem a ter. Então, eu expliquei para ele todo o processo da depressão, toda essa parte, né, como você está colocando a inflamação, né? Então, isso tudo, a importância da medicação. As pessoas, elas tomam remédio, gente, para tudo. Quando falam que é para a mente, as pessoas se recusam. E eu pergunto por qual motivo. Por qual motivo você toma um remédio para diabetes, você toma para um problema cardiológico, né, para uma anemia, e na hora que é para a mente, que é o principal, porque se você estiver bem com a sua mente, você flui, né? A saúde mental já tem aí várias provas e estudos mostrando a importância do cuidado e do zelo com a saúde mental. Pois é. Eu tenho aqui uma pergunta, deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui, ó. A depressão e o suicídio estão relacionadas de que forma, né? Então, assim, não sei se essa pergunta ele quer que eu responda ou de repente você, né, responder, de repente você enquanto pessoa. Eu, enquanto profissional, posso colocar que você, dependendo do quadro depressivo que você esteja, né, se for um quadro, né, grave, isso pode elevar o pensamento, porque você o que a gente fala da psicopatologia do suicídio, né, que é a escala, onde você começa com a questão da ideação, dos pensamentos, do comportamento, até você ter ali a ação de uma tentativa de suicídio. Então, o quanto que é importante a gente perceber a nossa mente, o quanto que é importante reconhecer as nossas emoções, que é o que a Ana colocou. No momento que ela entendeu o que é a tristeza, que nós podemos sim sentir tristeza, que nós podemos sim sentir raiva, agora a grande questão é entender até onde essa tristeza está indo, até onde essa raiva está indo, até onde aquela angústia está indo, quais são os prejuízos. Porque nós precisamos sentir, gente. Aquele filme, Divertidamente, está aí para isso. Ele foi feito para adultos. Né? Quem não assistiu, assista. São as 5 principais emoções: o medo, o nojo, a raiva, a alegria, a tristeza. E quem resolve tudo no filme, gente, no final, é a tristeza. Porque muitas vezes é na tristeza que nós paramos para refletir, que nós paramos para olhar para a nossa vida. Então, a tristeza é importante, sim. Todas as emoções e sentimentos têm os 2 lados. A grande questão é por qual lado eu estou olhando. Eu estou tendo uma visão pessimista ou estou tendo uma visão otimista? E aí entra o processo da terapia, todo esse processo de construção, de acolhimento. O fato até que eu até conversei com o Leonardo, né, da gente desconstruir para reconstruir.
e reconstruir uma coisa sólida, né, de acordo com a minha vivência e com a minha experiência de hoje. E hoje, né, a Fernanda está aí. Hoje a Fernanda é a pessoa que pode chegar para as pessoas e falar: hoje eu me conheço, hoje eu consigo entender quando eu estou triste, hoje eu consigo entender quando eu não estou tão bem, e está tudo bem. Sim. Porque é normal, né? As pessoas não querem mais sentir, gente, e você pode sentir, tá? Eu tenho outra pergunta aqui, tá, Fernanda? Deixa eu ver aqui. Do Felipe. Qual foi o momento que você percebeu que a sensação de falta de sentido da vida estava no seu ápice? E qual? Felipe, boa noite. Eu acho que eu não consegui identificar eu não consigo te dizer quando foi esse ápice, porque vieram os sintomas, né? Veio a tristeza, veio a falta de energia, veio a falta de concentração, a falta de vontade de viver, a minha falta de vontade para o dia a dia. E eu não conseguia ver perspectiva de mudança, eu não conseguia ver, assim, é bem clichê, mas eu não conseguia ver aquela luzinha no fim do túnel, eu não conseguia ver ali uma possibilidade de que as coisas mudassem ou melhorassem. E quando eu vi, eu já tinha feito. Eu acho que foi uma grande surpresa, né? As pessoas falam, coisa que a gente ouve, nossa, de forma muito corriqueira, né? Quem quer consegue, quem quer não fala que vai fazer. Não julguem, não subestimem. É uma dor tão absurda, é uma falta de sentido tão grande que a gente realmente fica sem saber o que fazer, não tem saída. Quando aconteceu comigo, a Ediane, que era a pessoa ali que já, apesar do nosso processo estar no início, naquele momento, ela já me conhecia muito bem. Eu acho que para ela foi uma grande surpresa. Ela não imaginava que eu tivesse coragem de fazer algo do tipo para tirar a minha vida. E eu não vinha pensando naquilo de forma recorrente. De repente, eu me vi ali sozinha, num momento de desespero, e eu falei, não consigo mais, eu não quero mais. E a minha vontade, na verdade, não era morrer. A minha vontade era acabar com a dor que eu estava sentindo. Aquele vazio, aquela dor existencial, aquela falta de sentido. Eu queria que aquela dor deixasse de existir. E a única solução que me via era deixando de viver. Então isso, eu nunca tinha dado um sinal. Nunca tinha falado sobre isso para a Ediane, para os meus familiares, para os meus amigos. Não. Foi uma grande surpresa para as pessoas. As poucas pessoas que souberam na época. Foi uma grande surpresa. Eu, depois, quando eu voltei à consciência, eu senti vergonha. Porque eu falei, como que eu vou encarar a vida das pessoas de novo? Como é que as pessoas vão olhar para mim, vão me julgar, vão... Só que depois, com o processo terapêutico, dando continuidade ao meu processo, eu comecei a mudar isso. E é o que eu trago para a minha vida hoje. Depois de 5 anos, não importa o que as pessoas digam, o que as pessoas pensem, não importa. Mais uma vez eu digo, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. O quanto eu me trato bem, é o amor que eu dou para mim, o quanto eu me cuido. E me cuidar é buscar uma terapia, fazer o meu tratamento psiquiátrico, se a minha psiquiatra achar que eu ainda preciso fazer. Eu te falo, hoje eu ainda faço, eu ainda tenho um medicamentozinho, eu ainda tomo, e eu vou tomar enquanto a minha terapeuta, quer dizer, na verdade o medicamento é a psiquiatra que determina, mas enquanto a minha psiquiatra falar, Fernanda, continua. A pessoa que é diabética não toma um remedinho a vida inteira para manter lá os níveis? O cardíaco não toma lá um remedinho dele a vida inteira? Se eu tiver que tomar meu remedinho a vida inteira para continuar bem, estável, como eu estou hoje, por que não? Por que não? Por que não? É tudo igual. Câncer, problema cardíaco, diabetes, depressão, todos. Pega lá o livrinho da OMS, Organização Mundial da Saúde.
todos são doenças tratáveis, tem medicamentos. E assim, Ediane, já que a gente tocou nesse assunto, para eu não esquecer, porque isso é uma coisa... Nem sei que horas são, em que horas são? Faltam mais ou menos uns 8 minutos, tá? Para acabar. Uma coisa muito importante, já que a gente tocou nesse assunto, que eu não queria deixar de falar, que é uma experiência minha também. Quando eu falei aqui que eu tive lá a minha primeira crise, e depois eu estava caminhando para uma segunda, mas que pelo meu autoconhecimento eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda sua, da minha família, e eu busquei uma internação, porque eu queria me estabilizar, ficar bem. Eu tinha medo de que eu tentasse alguma coisa de novo, contra a minha vida. E eu acho que um dos principais causadores dessa segunda crise foi porque no intervalo do primeiro momento para esse segundo, eu me senti muito bem. E eu achei que eu não precisasse mais do acompanhamento terapêutico e nem do meu medicamento. E por conta própria eu parei. Então, por favor, se você faz um tratamento psiquiátrico, se você toma algum tipo de medicamento, não pare por conta própria. Não pare. A pessoa que está cuidando de você é um profissional de saúde que estudou anos para isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Não pare, não ache que é uma bengala, não ache que você pode sozinho. Não. Quem é diabético, se ficar sem insulina, vai passar mal. Não deixe o seu medicamento. Faça o tratamento direitinho. 2 anos, 5 anos, ou pro resto da vida. Eu estou fazendo há 5. Gente, eu acho maravilhoso. Olha, nem lembro. Sabe, da mesma forma que eu levanto, escovo os dentes, tomo meu banho para ir trabalhar, eu tomo meu remedinho e ok, eu estou bem. Por que eu vou deixar? Eu vou deixar sim, o dia que a minha psiquiatra falar: Fernanda, podemos. Ou de repente fazer uma mudança por um outro medicamento mais fraco, ou enfim, não sei. Mas quem vai me dizer é o meu médico. Quem vai me dar alta da terapia é a minha terapeuta. Ela que vai dizer: Fernanda, a gente pode de repente não ter uma sessão semanal. Vamos passar para uma de 15 em 15? Vamos passar para uma vez por mês? Profissionais, nós temos profissionais que estudaram e que são qualificados para isso. Agora, vocês precisam, como eu, é muito importante a gente encontrar um profissional com quem a gente consiga estabelecer uma relação de confiança, de cumplicidade, porque é assim que as coisas funcionam, né? Precisa haver essa cumplicidade, essa confiança. Isso é muito importante, eu precisava falar isso, Ediane, porque, por favor, não interrompam, não achem que estão bem, porque eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Essa questão que você trouxe é muito importante, porque às vezes as pessoas elas acreditam, né, que já estão bem, que elas já são ali, não, sou autossuficiente, só que elas não entendem que isso é um resultado do processo da terapia medicamentosa. E ela, da mesma maneira que ela foi inserida, ela precisa ser retirada, e até essa retirada tem um processo. Ela tem ali todo um trabalho de desmame, né, vamos dizer assim, que o psiquiatra faz junto com o terapeuta, porque particularmente eu, né, quem não me conhece, a gente trabalha junto com o psiquiatra, tá, para poder... Isso quando meu paciente autoriza, tá, gente? Então, não vou conversar com o psiquiatra sem autorização. Então, com a autorização, eu vou relatar o que eu observo nas sessões, o que está trazendo, o que está ali mais latente, porque isso vai contribuir quando ele for fazer esse ajuste. E isso que você está trazendo, né, é algo que fica de exemplo para as pessoas, porque talvez alguém nesse momento esteja pensando em parar a meditação, e aí é assim, não para, porque não é o momento, não é você que tem que falar isso, quem tem que falar isso é o médico. A pessoa que está ali. Eu vou fazer aqui, gente, a última pergunta, porque falta 4 minutos, e para você poder responder, que eu sou amiga da Fernanda e sempre a vi super feliz, alegre, animada, sempre rindo muito.
né, a alguma maneira, né? Então, assim, a sua maneira, né? Foi aqui a Lailinha. Deixa eu ver aqui também. Aqui, o Felipe também colocou aqui para nós, ó, em qual atividade você não fazia agora enxerga como fundamental? Tem alguma atividade que você não fazia e agora vê como fundamental? Felipe, eu falava com a Diane, né? O meu tripé é a terapia, o acompanhamento psiquiátrico e a minha espiritualidade, né? Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, de algum tipo de crença. Isso ajuda muito, né? Então, e um remédio maravilhoso que eu descobri, que é a atividade física. Impressionante a diferença que a atividade física faz na minha vida. A gente libera endorfina, serotonina e quem tem depressão, a atividade física é fundamental. Mesmo sem vontade, faça. Ajuda muito. E o processo terapêutico que é fundamental. Acho que eu respondi, né? Respondeu muito bem, por sinal. Assim, é uma pena porque só tem 3 minutos, então, assim, gente, a gente vai ter que fechar, né, a nossa live aqui por conta do tempo, né, para poder ficar salva, para as pessoas poderem assistirem depois, né, esse depoimento, né, esse relato que emociona a todos, né. Eu estou aqui até, quem já me conhece nas lives, de repente está estranhando que eu estou um pouquinho parada, porque eu tô bem emotiva, tá? Com você falando aqui. Para mim é uma honra muito grande, até mesmo você também ter aceitado, então isso me deixa mais feliz ainda. Então isso mostra o quanto que você a cada dia está se superando e o quanto a cada dia você enfrenta, porque isso não é para qualquer um. A gente bater no peito, gente, não é para qualquer um. Isso faz parte. Tá? Desse processo de crescimento, de amadurecimento, de inteligência emocional, tá? De inteligência como um todo. Tá? Então, assim, que você continue fazendo isso. Tá? Eu agradeço também as pessoas que nos acompanharam aqui do início até o final, né? Até a Gabriela colocando que é irmã dela, né? Eu tenho orgulho de você, né? Não só pela coragem, também pela superação. E é uma superação diária, não só sua, como de todos nós. Porque muitas pessoas, gente, têm depressão e não sabem, tá? Sim. Também é uma questão importante de ser falada. E ela também, Diane. Desculpa, te interromper. Pode falar. Não, a Gabriela entrou aí, né? Ela também me inspirou e me inspira muito, assim como você, porque ela já está terminando o curso de psicologia e eu estou começando. E vamos lá. Vamos ajudar outras pessoas a encontrarem esse autoconhecimento,